Oi, turmas do sexto ano! Aqui é a professora Lucy e na nossa aula de Matemática 2 dessa semana vamos falar um pouquinho sobre comprimento de uma circunferência. Para isso, vamos lembrar sobre circunferência? Nós já estudamos esse ano que circunferência é esse contorno formado por pontos sempre equidistantes, ou seja, com mesma distância de um pontinho. Esse pontinho a gente chama de centro, tudo bem? Quando a gente pega ali e traça essa distância do centro até algum ponto da nossa circunferência, a gente está falando do raio. Quando a gente prolonga esse raio até um outro ponto da circunferência, passando pelo centro, nós estamos formando ali o diâmetro. Ou seja, o nosso diâmetro é sempre o dobro do raio, e o raio é sempre a metade do diâmetro. Estudamos isso esse ano, vocês lembram? O que nós vamos falar agora é o seguinte: se a gente resolve, por exemplo, pegar essa circunferência e cortar, como se isso ali fosse um barbante. A gente corta essa circunferência e estica esse barbante. Eu quero saber qual seria a medida que a gente conseguiria achar. Essa medida a gente vai chamar de C, é o comprimento da circunferência. Tudo bem? Quando começaram a tentar fazer medidas da circunferência, perceberam uma coisa muito interessante, que é o seguinte: toda vez que pegavam essa medida do comprimento da circunferência e dividiam pelo seu diâmetro, eles encontravam o mesmo valor. Toda vez, não importava qual fosse o tamanho da circunferência. Se a gente pega o comprimento dela e divide pelo diâmetro, sempre dá o mesmo número. Esse número a gente chama de π. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse número π? O número π, aí resultado da divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, ele tem um valor que é o seguinte, 3,1411592 e assim por diante. Aqueles 3 pontinhos indicam que essas casas decimais desse número continuam infinitamente. Esse tipo de número a gente chama de dízima, tudo bem? O π, então, é uma dízima. Ele vai ter infinitas casas decimais. Tudo bem, gente? A pronúncia dele é π e ele é representado por essa letra grega que vocês estão vendo aí na tela. Show, pessoal? Agora vamos falar sobre o comprimento da circunferência, que é o assunto da nossa aula. Reparem o seguinte: se a gente pega uma circunferência, aí no exemplo essa roda que está no GIF, e a gente gira essa roda, o tamanho dessa uma volta que ele percorreu no chão vai ser o comprimento da nossa circunferência, lembra? O nosso barbante esticado. Se o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π, o nosso comprimento é a mesma coisa que π vezes o diâmetro. Operação inversa. Tudo bem, pessoal? Só que o nosso diâmetro também não é o dobro do nosso raio, então a gente pode falar tanto que o comprimento é o diâmetro vezes π, como que o comprimento é 2r vezes π, ou seja, 2 raios vezes π, o famoso 2πr. Então essa aí é a fórmula que a gente vai usar para achar comprimentos de circunferências, tá? Se vocês tiverem um diâmetro, pode usar a da esquerda. Se vocês tiverem um raio, pode usar da direita. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Usando para o número π a aproximação 3, calcule o comprimento de uma circunferência que tem 10 centímetros de raio. Então, olha só, a fórmula comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. O 2, a gente vai repetir. O π, ele falou para a gente aproximar para 3. Então, no lugar do π, a gente vai colocar 3. Tudo bem? Substituímos, então, ali nosso π por 3. O raio, ele disse que tem 10 centímetros de medida. Então, no lugar do R, nós vamos colocar o 10. Então, ficou assim nossa conta, 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3 vai dar 6.
6 vezes 10 vai dar 60. Ou seja, nosso comprimento vai ser 60 centímetros. Lucy, por que centímetros? Porque o nosso raio já estava em centímetros. Tem que tomar cuidado com a nossa unidade de medida, tudo bem? Se tiver um problema que a gente precisar transformar essa unidade, também tem que ficar atento nisso, usar a nossa famosa família do metro. Beleza, pessoal? Bom, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Bons estudos, um beijão e até a próxima!